A gente tira mais. Francis Whitman. Ele estuda desde 93. Bom dia, Denis, bom dia, rádio ouvinte amigos, todos aqueles que estão nos acompanhando neste exato momento. Vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o salmo da comunicação. Louvado seja, Senhor, por nossa irmã, a imprensa. Pão para a inteligência. Ilumina com tua luz, luz para a alma. Ilumina com tua luz, Senhor, os redatores e editores, para que saibam edificar o mundo na verdade e no amor. Louvado seja, Senhor, pelos jornalistas e repórteres, pelas agências de notícias, pelos desenhistas da comunicação social, pelos pintores das trilhas publicitárias. Glória a ti, Senhor, por nosso irmão, o cinema. Ele seja guia de bons caminhos, mestre da justiça, amigo da verdade. Louvado seja, meu Senhor, pelo rádio, que caminha nas asas do vento, aproximando as pessoas pelo som e levando a palavra por sobre os telhados. Louvado seja, Senhor, por nossa irmã, a televisão, cátedra que se coloca no espaço da casa. Jamais seja mestra que deforme a consciência, ou dê lições de ódio e imoralidade. Louvado seja, Senhor, por pelos CDs e DVDs, compêndios e síntese do conhecimento e da ciência. Louvado seja, Senhor, por nossos irmãos satélites, a fibra ótica, a informática, a internet, que encurtam as distâncias e criam solidariedade entre as pessoas. Glória a ti, Senhor, pela comunicação humana e social. Amém. Adaptação do Salmo da Comunicação, retirado de www.irmãspaulinas.org.br www.irmãspaulinas.org.br. Neste sentido, nós acolhemos todos os rádio-ouvintes amigos que estão nos acompanhando pela 94.5 FM, Rede Imaculada. Nós também saudamos a todos os nossos rádio-ouvintes que estão em outros países, nos acompanhando pela www.redeimaculada.org.br www.redeimaculada.org.br. Aqueles que estão nos acompanhando nas regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, em todo o Centro-Oeste, especialmente aqueles que estão em outros países, nos acompanhem pelo site www.redeimaculada.org.br e quem está no Distrito Federal, nos acompanhe pela 94.5 FM, Rede Imaculada. Salve a cada um e cada uma que está nos acompanhando, ao nosso rádio ouvinte amigo, exatamente a você que está indo ou voltando do seu momento de lazer. A você também que está agora neste momento preparando o seu almoço, o seu jantar, preparando justamente toda a sua casa, preparando neste domingo a sua casa em relação a amigos, familiares, quem quer que seja que esteja preparando-se para receber suas visitas. Aos nossos bombeiros 193, SAMU 192, também saudamos aos nossos professores da rede particular, rede pública, e em especial aos nossos policiais federais, civis e também aos militares, ao SAMU 192, a todos aqueles que lidam com sua responsabilidade no ofício de cada dia, do gari ao executivo, aqueles que estão nas centrais de medidas alternativas e também em semi-liberdade, nossos adolescentes, aqueles que estão internados de 1 a 3 anos, de acordo com a determinação do juiz, e também aos nossos adolescentes que estão em medida de internação provisória por 45 dias, sejam eles meninos ou meninas. A colmeia, que é justamente a penitenciária masculina, aos presos que estão lá, aos funcionários desses locais, também a Papuda, que recebe também os presos que estão lá cumprindo sua pena, a todos que estão no Brasil e no mundo nos acompanhando neste exato momento, aos nossos familiares
aos nossos amigos e conhecidos, e aqueles que trabalham conosco também, nossos colegas. Recebemos hoje para debater o tema masculinidade tóxica e os impactos na família. Doutora Fabíola Orlando, seja bem-vinda. Bom dia, João. Uma honra estar aqui. Bom dia, João e Ellen. Hoje eu vim aqui para aprender, viu, Ellen? Uma honra estar aqui, viu? Muito bem. Inclusive, hoje é o nosso encerramento do programa no sentido de, das minhas conduções, porque eu vou conduzir até hoje, depois é o nosso amigo Meira Neto, que é o outro condutor. E encerraremos o ano falando de um tema que tem preocupado muito a RIEX, preocupado muito ao nosso Brasil, à América Latina e ao mundo inteiro, que é essa masculinidade que precisa ser vivida de forma saudável, sem que haja competitividade de papéis, de funções, de lugares, porque homens e mulheres podem ter o princípio da igualdade, da fraternidade, da liberdade, vivenciado a cada dia na sua experiência de vida, no seu agir e no seu conviver. E para falar desse tema, nós temos aqui uma das nossas especialistas da área, que tem feito um significativo projeto realizado, construído aqui no Brasil, que aliás, no Distrito Federal, que serve de inspiração para o Brasil, que é inédito, a Escola de Paz. E pensando nesse aspecto, doutora Ellen, se apresente para a gente. Bom dia, João. Bom dia, Fabíola. Bom dia aos rádio ouvintes que estão aqui nos escutando hoje. Eu sou Ellen, sou da Secretaria de Educação, trabalho há 20 anos na Secretaria de Educação e também trabalho como professora no ensino superior na rede privada de ensino do Distrito Federal. Muito bem. E ela é nossa presidente da Comissão de Ética, Educação e Inclusão da Rede Internacional de Excelência Jurídica. Tem nos acompanhado bastante nos projetos que nós temos feito, eu e o Lacerda, em relação à automutilação, bullying, cyberbullying, prevenção ao suicídio. Tudo que a gente tem de audiência, ela está presente em muitos momentos, né? Sim, com certeza. O objetivo aqui é contribuir, agregar, né? Porque a gente vive hoje um cenário em que o adoecimento mental está crescendo muito. Então, quanto mais esforços estiverem somados, maiores são os resultados que a gente prevê colher, né, João? Exato. E tem uma novidade muito interessante, que ela é mãe de 3 crianças. Isso é fantástico. Fantástico. Para mim, eu digo, como um ser humano, como homem, o papel da mulher também, que é a maternidade, nós, enquanto maternidade e paternidade, muda-se a vida por inteiro. A partir do momento que a gente se torna... A maternidade e a paternidade muda muito a nossa vida, a nossa profissão, o nosso olhar fica muito diferenciado. Eu que digo isso, que meu filho hoje tem 26 anos e meu neto hoje completa 7 anos de idade. Hoje é o aniversário dele, inclusive. À tarde a gente vai sair. Ellen, o tema de hoje, o que significa essa masculinidade tóxica e esse impacto ou os impactos na vida intrafamiliar? João, para a gente começar a falar de uma masculinidade tóxica, a gente primeiro precisa compreender esse conceito. E para isso seria importante a gente desmembrar as duas palavrinhas, entender as palavras separadamente, para depois a gente chegar no entendimento do que é a masculinidade tóxica em essência, né? Isso. Vamos começar pela masculinidade. O que é masculinidade? É uma concepção social do que significa ser homem dentro de uma sociedade. E aí essa concepção ela é cultural, porque o que é ser homem aqui no Brasil é muito diferente do que ser homem numa cultura do Oriente, né? Existe uma série de papéis, de estereótipos, de expectativas sobre o exercício desse lugar masculino. Isso é masculinidade, uma concepção cultural sobre o papel do homem na sociedade. O tóxico, ele traz uma ideia de um prejuízo. E nesse contexto de discussão, a gente vai falar do tóxico agregando ideias relacionadas ao poder, à submissão e à opressão, né? Então, quando nós juntamos masculinidade com tóxico, a gente vai pensar em uma forma de pensar o ser homem que não necessariamente é positiva para o desenvolvimento, tanto da pessoa que vive a masculinidade, quanto das pessoas que estão em volta deste homem, quanto da própria sociedade, né? Porque as relações de poder e, consequentemente, opressão, violência, submissão, elas vão nortear essa relação.
E é daí que vão nascer uma série de consequências que podem ser danosas para todas as pessoas envolvidas. Isso mesmo. E a gente tem, por exemplo, numa sociedade que nós temos hoje, onde a mulher conseguiu avançar e saiu do lar para ocupar o espaço público, os cargos públicos, médica, psicóloga, política, em diversos setores da própria política em si. E, neste sentido, a gente viu que a mulher ela conseguiu emancipar-se nesse lugar, nesse papel fora do lar, onde a mulher era tida como aquela que era para estar ao lado do homem, como se fosse uma posse objeto, e para ser a procriadora. E aí ela sai desse espaço e avança nos diversos campos sociais, não é verdade? Isso, até porque esse espaço anterior que você menciona, ele é um espaço também que reforça a ideia da masculinidade tóxica. Isso. Porque como mulher que vive para servir ao marido nesse contexto que você colocou, então o homem toma posse dessa mulher que deixa de ser uma pessoa e passa a ser um objeto. E aí, de repente, a gente começa a observar os altos índices de feminicídio, de violência contra a mulher, e a gente pensa, será que isso sempre existiu? Ou será que isso está crescendo? Isso sempre existiu, mas a gente tem tido mais acesso a essas informações por conta das redes sociais. A informação hoje em dia é muito mais divulgada, disseminada, mas também a gente precisa pensar em como essa cultura de uma masculinidade tóxica tem sido difundida. Porque aí se a gente não quebra esse ciclo de violência, se a gente não procura uma forma de mudar o exercício dessa masculinidade, como aconteceu com a mulher, a gente vai ter um abismo, né? Porque a mulher se emancipando e o homem ainda vivendo essa cultura de detentor do poder. Então, o homem também precisa evoluir na concepção do que é ser homem. Ele precisa entender qual é o novo papel dele dentro dessa família, que tem uma mulher que agora vai para o mercado, que é uma mulher que divide as tarefas familiares com ele também precisa participar, ele não ajuda, ele é partícipe, né, desse processo, ele não ajuda a cuidar dos filhos, ele cumpre a sua obrigação de pai para com os filhos. Então a gente já quebrou uma cultura da mulher submissa, agora a gente precisa quebrar essa cultura da masculinidade tóxica, para que todas as pessoas possam evoluir com saúde em si e nas relações. Isso mesmo, e a gente percebe claramente que essa questão da cultura da opressão, ou cultura do machismo, do poder, ele só existe quando justamente existe o diálogo. Vamos pensar o seguinte, na própria igreja, no mundo inteiro, a gente percebe que Maria, ela entra no papel feminino, que foi justamente que modificou toda a história da humanidade. Então a gente percebe que Maria, a mãe de Jesus, ela já abriu espaço lá atrás, muito antes, né, para que as mulheres também pudessem participar. Logo, Maria participou da educação de Jesus, preparando para as suas questões que ele fosse viver na humanidade. Maria que intercede, Maria que aparece pedindo para o filho fazer algo no casamento, transformar água em vinho. Então, a mulher que pede, a mulher do diálogo, né? Então, a gente percebe a figura feminina da mulher, a partir de Maria, onde ela abre esse espaço no Novo Testamento. A gente tem também antes a figura de Susana, e Ruth e outras mulheres que mostraram para os seus companheiros, para os seus maridos, para a sua sociedade da qual ela vivia na época, sua comunidade em si, que elas tinham voz, que elas tinham vez. Santa Joana d'Arc, que foi a Santa Joana Guerreira, né, que a gente chama, que também abre espaço para a mulher no exército, a mulher que vai se inserir, embora que depois que ela fosse descoberta como mulher, mesmo assim ela teve um papel significativo na própria história da igreja. Então isso é muito interessante, observar que o diálogo fez dessas mulheres ícones para as outras mulheres daquela época antes de Cristo até os dias atuais. Então, e coragem, né, João? Sim, vamos pensar que a Nossa Senhora, até então a Maria, um ser humano como nós, né, e foi muito forte, né? Então, assim, ela foi uma mulher que tentou de todas as maneiras, mesmo não tendo essa disciplina com o pai, mas ela era humana. Sim, então, ela
Ela poderia ter corrido, né? E ela não correu. Exatamente. Ela foi à luta. Vamos pensar na história, retratando um pouco a figura dessa mulher, né? Que com 15 anos assume o o papel de ser a mãe de Salvador, naquela época especificamente, e sendo virgem. Como eu posso engravidar sendo Naquela virgem, época, né? Ela seria morta apedrejada. É. E ela segurou firme, e São José, mesmo sem ser o pai da criança, sendo o pai adotivo de Jesus, ele também segurou esse casamento, e Maria não foi apedrejada, e se tornou uma referência para as mulheres no mundo. Então, a gente percebe assim, que na Bíblia, na sociedade em si, no cotidiano, na ciência, a mulher ocupou e ocupa esse lugar como você colocou. Nós vamos agora para o intervalo, e ao retornar, nós retornaremos com a sequência do programa, falando desse tema, onde a doutora Fabíola e a doutora Ellen vão pontuar esse diálogo tão necessário do que significa essa masculinidade tóxica e esses impactos na família. Ouçamos a música. Poxa, bom, hein? Ah, adoro essa música. Escreve seu moço. Eu também sei amar. Eu também sei chegar. Linda essa música. E meu nome é... Eu nunca escutei, tô aqui. Essa música é linda. Será que esse aí não pega você vindo pra cá, não? Só muda de lugar. Você vai ver as anotações da Ellen, gente. Oi? Olha as anotações da Ellen. Deixa isso dar certo. Deu certo? Deu. Ceitos de Dá um abraço, né? Não deu tempo? Nada barulho. Deixa eu afastar mais pra cá, Ellen, um pouquinho, pra sair da gente. Minha filha. Oi? Aquele dia eu quase morri. Aqui, ó. Minha filha, eu precisava de você. Mulher, eu pedi no grupo e ninguém me Putz, mandava sacanagem. Nem minha mãe mandar, poxa. Tá online. Fabiola, eu Mas vou será que- naquele lago lá, rodo, você chegar lá, não. Fabiola, deixa eu afastar mais pra cá. E eu fiquei brava, viu? Porque eu queria você, eu queria ele. Não, fiquei chateada. Porque ficou muito no jurídico e eu tive que bater sozinha que... Aqui, Fabiola. Eu ainda liguei pro meu marido e falei, me ajuda, me ajuda. Ô, desculpa, Ellen. Mas acontece, a gente vai ter outras Não, marca outra, viu? Ela quer fazer uma só sua. É. A TV Justiça, né? Já dei entrevista pra eles. Os fases feitas, diz que são perfeitas, mas Vamos aproveitar as férias, se for preciso, porque as férias é mais tranquilo. É, né? Você vai achar? Nem eu. O Adriano tá super enrolado. Trocou de empresa agora. Vamos fazer algo pro Janeiro Branco da Riex? Bora. É linda essa música, né? Linda! Descreve seu moço, Tá bom aqui? Tá bom. te apresentar, eu também sei amar. Que meu nome é mulher. Querido amigo e amiga rádio ouvinte que está nos acompanhando neste exato momento, o tema de hoje é pautado tão necessário numa sociedade, muitas vezes, aliás, maciçamente consumista. Com o consumismo também a gente tem um espaço para a violência, onde tantas vezes esse homem, a mulher pede alguma coisa, e na primeira oportunidade ele diz, cale-se, eu que sustento você. É. Cara mulher, estimada mulher que está me acompanhando, quando um homem disser assim, olhe, case comigo, eu vou manter você, roupas, sapatos, perfumes, casa, tudo. E aí, você não precisa trabalhar, arregar os olhos,
os ouvidos e abra o coração para perceber o significado desta fala. Quando existe o dinheiro, existe o poder. Se ele sustenta, ele já está começando ali uma sedução equivocada. Para quê? Para ter essa mulher como posse. Não acredite nisso e não se submeta a isso. Mulher que é feliz sozinha, ela também é feliz ao lado de alguém. Tire da ideia essa cabeça que eu preciso ser feliz se eu tiver alguém. Não. A felicidade começa individual, para depois a gente compartilhar com a outra pessoa. Então, não aceite esse tipo de situação submissa que começa a partir de eu sou provedor e você é o meu objeto que eu uso, abuso e você não faz nada. Então, fica muito inerte à realidade a mulher que se submete a essa situação. E nós temos mulheres que ainda hoje permanecem assim. Tanto de classe A, classe B, até classe D, classe E, se submetem. Mulher, você tem muito mais do que valor. Você tem significado. Você é necessária para a transformação humana, histórica e social. O que seria de nós, homens, se não tivesse ao nosso lado grandes mulheres que marcaram nossa história? Mães, irmãs, amigas, namoradas, primas e professoras também, né? Já que sua profissão também, além de psicóloga, é professora. Sobre esse tema de hoje, doutora Fabíola e Ellen, o que nós podemos dizer sobre os desafios que a humanidade enfrenta no tema masculinidade tóxica e esses impactos na família? Posso começar? Pode. João, por ser uma questão cultural, eu penso que o primeiro grande desafio é a gente fazer essa mudança de cultura, né? Porque a gente já normalizou uma série de coisas. Eu ouvindo aqui sua fala e pensando quantas de nós achamos que estar submetidas a determinadas condições e situação de vida é normal. É normal. Isso. Faz parte, né? Eu casei, o casamento é sagrado. Sim, o casamento é sagrado, mas a violência não né? Não é. Isso. Então, há pouco tempo, nós assistimos a trilogia dos 50 Tons de Cinza, 50 e 50. Foram 3 filmes que falava muito claramente sobre essa questão desses papéis, dessa masculinidade tóxica, dessa violência. Então, era esse homem que você disse, que dava tudo para a mulher, mas em troca submetia a mulher a uma violência sexual muito grande. E que não era só sexual, era psicológica também, porque ele acabava negando as necessidades subjetivas daquela mulher, e não materiais, né? Porque o material, ela tinha tudo. Tudo. Então, quantos de nós vivemos nessa situação, né? Olha, eu estou com ele porque ele supre as minhas necessidades, supre a necessidade dos meus filhos, e o preço que eu pago, então, Mas esse preço ele é muito alto para quem sofre dessa violência. E a gente precisa entender, como você bem disse, que não é normal, não é natural. Porque uma relação, você traz a ideia do diálogo, ela é feita de 2 lugares. E nos 2 lugares estão 2 pessoas. E nenhuma das 2 pessoas podem ser vítimas de violência. A gente precisa, por meio do diálogo, encontrar qual é o lugar que me deixa saudável do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista social. Então a gente tem, por exemplo, que não só de amor vive o casamento, não só de amor vive uma relação a 2. Existe uma ponte que se chama diálogo. E essa ponte, um precisa passar e o outro vai, o outro vem. Assim se dá. A gente vai, a gente vem nesse diálogo. Eu vejo, em muitos casamentos, você como psicóloga vê também isso por aí, doutora Fabíola, muitos casamentos que são de relações de namoro, ou de amizade, ou de casamento em si, que é o que a gente está falando hoje, da masculinidade tóxica, dessa relação a 2. Isso. E aí, muitas relações se acabam, não porque não exista mais amor, mas existe o amor, mas não sabem como comunicar esse amor. O diálogo fica de lado. Então, existe sim muitas relações que são terminadas porque existe amor, mas não sabe como comunicar esse amor e falta o diálogo. E também tem uma construção psíquica, né? Assim, eu falo que a gente tem que começar com o desafio. Então, eu trabalho muito com os restos do amor, mas também a gente tem que pensar por nós, né? Então, assim, vamos pensar nós. Então, eu vejo a família com pai e mãe eles foram muito ousados à frente do tempo. Mas quando eu falei que eu queria morar nos Estados Unidos com 15 anos e não queria a festa de 15 anos, então, imagina, eu tinha 14 anos, eu levei muita pedrada, foi muito forte, foi muito pesado, porque foi assim, primeiro, como é que ela vai sozinha?
Então, assim, como é que eu me porto? Se eu me porto aqui, me porto nos Estados Unidos, em qualquer lugar, eu acho que é a nossa integridade e lealdade. Você foi com 15 anos? 14 anos. Então, assim, Nossa. só que meu pai e minha mãe peitaram. Só que aí, hoje, eu fazendo uma análise, não é muito fácil. Porque Sim. você escuta de tudo da família, tá? Então, assim, Hoje, depois de coisas muitos anos, pesadas, né? tá? Você escuta pesado. Assim, primeiro, então, é até mesmo aquela questão assim, livre. Ela é livre demais. Então, é como se eu fizesse um monte de coisa errada porque eu estava viajando para os Estados Unidos para estudar. Então, isso é muito sério. E aí, um ponto que eu percebi, então, assim, aí eu comecei a fazer terapia daí, porque eu vi que eu era uma mulher muito forte, mas a minha família, então, não de origem, mas no geral, gente, eu era muito criticada, e graças a Deus que eu não me submeti, porque, mas é pesado, porque eu acho que eu fui morar fora depois, muito pra fora, que eu voltei de novo para os Estados Unidos, que é um pouco de fuga também, que eu queria me fortalecer. E eu era filha única, tinha 2 homens, não era fácil. E aí, esse segundo tópico, eu já estava mãe, quando eu falei, eu quero me separar. Assim, todo mundo falava, eu escutava isso. Poxa, mas você vai 5 vezes para os Estados Unidos, para Nova York, você tudo, tal. E eu falava, não, a pessoa é maravilhosa, só que não deu certo, não deu certo. E eu quero outro estilo de vida para mim e para meus filhos. E como eu sempre respeitei. Então, assim, e também foi um momento muito difícil, Ellen, porque assim, porque o peso era dessas crenças familiares, não meu. Então, assim, e até hoje eu chego na casa das meus familiares e pergunto assim, então eu posso estar muito bem, trabalhando, meus filhos super bem, né? E ele fala assim, mas você não vai casar de novo? Você não vai... Então, assim, eu sou uma mulher incompleta para muita gente da família, porque eu não casei. E é louco isso, né? Assim, hoje é mais tranquilo para mim. Então, olha, você tem que quebrar a cultura, isso nas mulheres, eu escuto das mulheres, das tias, eu fico, assim, hoje é mais tranquilo, mas antes, meu Deus, então, assim, e aí os meus filhos já são muito independentes, então, assim, eles não são saudáveis, eles são independentes e também o quê? Muito livres. Então, assim, essa saúde, então a gente tem que saber que a saúde emocional vai além, mas não passei por alguns problemas de crise com filhos que muita gente passou, porque era muito pautado, e a questão da paternidade e maternidade, ela é única, ninguém deixa de você separa, não deixa de ser mãe e pai. Essa questão entendeu? Muito relevante pensar, porque assim, uma coisa, você que está me acompanhando agora, no Brasil e além do Brasil, que uma coisa é separar, divorciar. Quando ocorre esse aspecto, pronto, isso é um ponto. Agora, os laços afetivos e laços sanguíneos, é até aquele que eu escrevi no meu artigo Família, Fator de Risco e Proteção, que se transformou em palestra e curso. Justamente eu falo nessa questão de que, mesmo que os pais divorciam ou separem, os laços afetivos sanguíneos permanecem. E faço uma ressalva aqui, querido pai, querida mãe. Assuma essa paternidade e maternidade quando ocorrer a separação ou divórcio, porque esses filhos eles vão sofrer consequências psicológicas para a vida inteira. A presença materna e paterna, com afeto, com qualidade, ninguém substitui. Ela é sua. Então, assuma esse papel. E a masculinidade tóxica aí gera essa vergonha tóxica da criança, né? Sim. Que é a vergonha tóxica, né, da criança. Eu queria destacar 2 coisas a partir da fala da Fabíola. A primeira é a sororidade. É uma palavrinha nova que está surgindo agora, justamente em função dessas relações masculino-feminino. Repita a palavra, por favor. Sororidade. Eu peguei aqui É já. diferente, gente. Sororidade. Né? Porque olha o que a Fabíola diz. As mulheres da minha família me julgavam, me cobravam. E no lugar da Fabíola, ela recebia essas críticas com peso, com dor, com sofrimento, né? Sim. E isso é muito importante a gente analisar por 2 motivos. Primeiro, porque a dor do outro só pode ser compreendida pelo lugar do outro. Então, eu jamais vou conseguir entender a dor do outro se eu não tiver alteridade. Eu preciso me investir nesse lugar. Então, a gente precisa parar de começar a julgar a dor do outro como frescura, como drama, como liberdade, né? Porque cada um sabe a dor que leva. Às vezes, se separar para mim é muito tranquilo, mas para você não é. E nós, como mulheres, apenas nós sabemos o que é ser mulher hoje, né? Nossa. Então, nós mulheres, muito se fala aí, a gente não anda tranquilo com medo de um estupro, de uma violência sexual. O homem não sabe o que é isso. Então, há questões da feminilidade que só a mulher pode entender. E justamente por isso, nós temos que ter sororidade. Sororidade é um termo para as mulheres. Esse cuidado na fala para uma outra mulher, esse cuidado de pensar, falar sobre a vida da outra mulher.
porque é o exercício de olhar essa cultura do feminino sob o lugar de um feminino. Então a gente tem, Perfeito. a gente tem uma dimensão agora que precisa observar, agora que eu digo na fala nossa aqui dos três, que precisa ser trabalhada, precisa ser desmembrada para outros aspectos, outras interpretações, outros desdobramentos, né? Essa palavra eu gosto muito, desdobramentos, que era a palavra que a nossa professora Edna de psicologia sistêmica e familiar, ela falava muito sobre essa questão. E aí existe uma questão histórica, portanto também cultural. Então a gente precisa transformar uma cultura histórico-sociocultural dentro do nosso lar, dentro da nossa comunidade, na nossa escola, na faculdade. Nós criamos o curso Educar com Ética para a Vida, que a própria Vocês dois, está conosco nessa estrada, né? A doutora Fabíola também. Eu também estou levando à frente, já foram 2 anos que nós tivemos. E justamente a gente discute muito, porque um dos temas que eu trabalho com todos eles, em todos os semestres que eu passei, família. É um tema que eu não abro mão de falar sobre ele. Família nos diversos aspectos, nos padrões tradicionais, nos padrões atuais que nós temos também, onde a gente precisa resgatar o papel da paternidade e maternidade. E aí a gente tem o quê? Muitas falas ditas, por exemplo, a sociedade mudou, o mundo mudou. Opa, a gente precisa observar o seguinte, o mundo ele faz um movimento de 360 graus direto, não para. Mas nós é que precisamos ter uma mudança de olhar para ter uma mudança de comportamento. Primeiro, em relação às nossas atitudes, que é a ação do aqui e agora. E segundo, uma mudança de comportamento, que são os nossos hábitos cotidianos. Mulher, gente, não é para ser adornada, meu objeto de uso e Nem abuso. queremos, né, Ellen? Depois de Nem queremos. Isso não pode, gente. Mulher é para ser ao lado de. Eu costumo dizer nas minhas palestras sobre família que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Não, vírgula, correção. Ao lado de um grande homem pode existir sempre uma grande mulher, sim. Existir. Ao lado de. Não atrás nem na frente, mas ao lado. Então, portanto, a gente precisa modificar até as nossas falas preconceituosas, machistas, onde se diz muitas vezes, o meu filho pode fazer tudo isso. Minha filha não pode? Meu filho pode sair de casa, pode morar em outro estado, outro país. E a filha não pode? Pode, os dois podem. É a partir de casa, da educação familiar, da educação modificada, o papel do pai e da mãe, que assume maternidade e paternidade, que estaremos formando as novas mulheres e os nossos homens do futuro. Nós tivemos também uma pesquisadora que fala muito dessa questão das memórias transgeracionais, que é a memória de geração em geração que a gente passa de pais para filhos. Como você aceita o seu marido te tratar? Você tem os filhos em casa, os homens, né? Os filhos, e você tem a filha. Então, conforme ele te trata e o filho vê, o filho aprende. É projeção, identidade, né? Desdobramentos, né? Com desdobramentos da sua fala, há algo muito importante que eu queria destacar, que é essa dimensão histórico-cultural dentro da família, que vai ao encontro do que você está dizendo. Isso. A gente hoje tem uma lógica muito meritocrática. Fulano conseguiu, eu também posso conseguir. Então, é uma questão de querer. Se uma mulher conseguiu romper o ciclo da violência, você também pode. Você não rompe porque você não quer, né? E as coisas não são bem assim. Justamente porque eu fui criada dentro de uma família que tinha um conjunto de valores nos quais a gente tinha determinados comportamentos compartilhados. Eu frequentava uma determinada religião, determinado grupo escolar. E tudo isso foi me constituindo como pessoa. Então, a força, o empoderamento, a forma que eu tenho de ver a vida não necessariamente é igual à sua. Exatamente. E por isso a gente precisa parar um pouco de olhar para esse outro, querendo que ele reaja à vida como eu. Exato. Então, ao invés de julgar, que a gente possa compreender mais esse lugar do outro. E ao invés de julgar as famílias, que a gente possa ajudar as famílias a se empoderarem, que é um pouco o que eu tento fazer no projeto da Escola de Paz. Exatamente. Porque o mundo de fato muda.
Mas será que nós, sociedade, temos acompanhado essas mudanças? Porque, por exemplo, a mulher saiu, o homem ficou. Como é que esse jogo de mudanças está acontecendo? Como que os papéis dentro da família têm acontecido? Então, muitas famílias estão vivendo uma crise identitária familiar, porque a gente se vê diante de uma realidade na qual eu não fui preparada. A sociedade na qual eu cresci é muito diferente da sociedade que tem hoje. Então, as pessoas, né? Cada um tem um lugar de vida e às vezes a gente não sabe como lidar com esses lugares. Eu não sei como lidar com meu filho, eu não sei como lidar com a minha esposa, eu não sei como me empoderar para romper o ciclo da violência. Então a gente precisa começar a criar uma rede de apoio para ajudar essas famílias a entenderem as situações pelas quais elas vivem e a se fortalecerem para partir para o movimento de mudança. E vejam só, esse movimento de mudança, ele não precisa ser isso ou aquilo. Criar um masculismo, criar um feminismo para dizer isso ou aquilo. Não, porque a gente cria de um lado ou do outro as duas posições, mas sim o lado feminino e o lado masculino, nós dialogarmos. Pronto. Quem de nós que é homem que não tem o nosso lado feminino? Todos nós temos. Nosso lado feminino que mora dentro de nós como homens, que nós aprendemos com a mãe e percebemos. Mas já que você falou ótimo, excelente. Porque olha só, a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de masculinidade tóxica, a gente fala de violência sexual, a gente fala de feminicídio, e aí a gente tem colocado a mulher no espaço da vítima e tem desenvolvido um olhar muito bacana de sensibilidade sobre essa mulher. Sim. Mas o que está fazendo com que essa violência aconteça? É o ciclo da masculinidade tóxica. Então a gente tem também que voltar o olhar para esse homem por dois motivos. Primeiro, para romper uma cultura tóxica, para que ele possa se desenvolver numa perspectiva mais saudável. E segundo, porque nessa perspectiva histórico-cultural, ele aprendeu a ser homem dessa forma. Aprendeu. Quando o pai dizia, homem não chora. Homem não chora. O pai dizia... Escutei muito isso no Ceará, viu? Porque a nossa se apanha lá fora, vai apanhar aqui dentro. Exatamente. E aí, como é que fica essa criança que precisa chorar, que está com uma dor, seja ela física, seja ela subjetiva, e ela não tem com quem conversar? Porque homem não chora. O homem não tem determinadas escolhas. E como é que fica a necessidade dele diante dessas escolhas? Eu preciso bater porque eu bati. E a perspectiva do diálogo? Eu não aprendi, né? Então eu tenho muitos homens também enclausurados dentro dessa masculinidade tóxica. Presos dentro sem consciência nenhuma. Sem consciência, sem saber como sair. Então a gente também precisa olhar para esse homem que também está em sofrimento e que não consegue sair. E olha só o que ela disse pra gente, algo assim primordial. Um homem que não consegue estar resolvido consigo, ele não vai estar fazer ponte com um casamento. Ele não vai conseguir viver a dois com ninguém. Ele não vai conseguir transmitir esse afeto, esse diálogo para os seus filhos. Então é muito interessante. Ou vai continuar sendo cobrado, né? Ele não tem sensibilidade, ele não reage, né? Ele é frio, ele é gelado, mas ensinando. Ele é gelado, seu pai é gelado, seu pai é frio, seu pai é aborrecido. Que aí e esse homem às vezes precisa... repete essa história, né? Isso, o homem precisa do lugar do afeto também, do cuidado com esse homem. E ter essa atenção primordial. Vamos fazer um trabalho, aqui ao vivo. Vamos, claro que é importantíssimo. Para o próximo 2020. Vamos fazer. Outra coisa também, que a gente vai acampar, né? Porque a própria RIEX, através da doutora Fabíola, que é a nossa presidente do DF, nós temos várias comissões, né? A minha comissão está ligada a muitas outras, né? Que a gente tem nós todos. A Dália também, né? Que a minha comissão sobre direito e psicologia, a dela de ética, inclusão, educação. Então, a gente está muito ligado com as comissões. Nós vamos agora rezar o texto do amor. E logo a seguir, finalizaremos com o programa, onde teremos a mensagem final. Passou rápido de novo, né? Tão importante. O programa passado e de hoje foi sensacional. Por causa do tema, né? O tema é muito rico. E no próximo ano eu já falei com a doutora Patrícia Zapponi para no mês de março, que é o mês dedicado à mulher, sendo que a mulher é especial todos os dias, não só em março, né? Mas o foco principal no mundo é o mês de março. Então a gente vai falar de novo desse tema e no ano que vem também outros momentos desse tema e quem sabe não surge até um seminário, um congresso, alguma coisa assim, né, doutora Fabíola? Já tô com outra ideia, já. Pro já tô com outra ideia. Não, tô pensando aqui, já tô
escuta do homem, tá, Do homem, Ellen? com certeza. E aí, aqui a gente está ao vivo, a gente vai começar um trabalho via plataforma, porque a gente vai trabalhar os brasileiros que estão... São 5 milhões de brasileiros em sofrimento no mundo. E aí vai ser com Ellen, com João Bezerra, doutora Jussara. E aí a gente pegar um painel só para cuidar dos homens. Sim, eu acho que é muito importante, sim, Ellen, muito importante. Nós temos temas em comuns, eu e a Ellen, a gente vai, Acho que- e a doutora Jussara, podemos até sentar. Tá, né? você já pode, ó, vamos no Tá. primeiro programa aqui, vai ser para lançar esse projeto, tá bom? Tá, Eu tô tá assim cheio de agora. ideia. É isso aí. Vamos sim. Vamos agora rezar o texto do amor, pedindo pelo Brasil e pelo mundo, especialmente neste tempo agora de Natal. Lembre-se, Natal não é só do dia 24 para o dia 25. Costumo ressaltar essa questão. Não se muda de vida, de afeto, de amor, de perdão, somente agora. É 24 horas no ar, todos os dias do ano, Vigiando e celebrando orando, né? esse revigoramento do sentido do Natal. Natal é viver o amor todos os viver o dias. amor. 24 horas, tentar viver esse amor, não só agora. Então, não querer ser bonzinho, perdão e amor e afeto só agora, mas todos os dias do ano, tá bem? Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos pedir pelas famílias do Brasil e do mundo para que exista paz, amor e perdão em família, especialmente diálogo. Doce coração de Jesus, doce coração de Maria, Jesus Maria, eu vos amo. 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 Segundo mistério, rezemos pelas famílias e pelas pessoas que estão no álcool e outras drogas se recuperando pelas clínicas de recuperação, comunidades terapêuticas, pastoral de sobriedade, amor exigente, Alanon, Alatim, A, por todos aqueles que lutam pela recuperação do ser humano em relação ao álcool e outras drogas no Brasil e no mundo. Doce coração de Jesus, doce coração de Maria. Jesus Maria, vos amo. 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 Jesus Maria, eu vos amo. Terceiro mistério, pedimos por todas as mulheres grávidas do Brasil e do mundo inteiro, por aquelas que estão prestes a cometer um aborto, que elas tenham o apoio espiritual, emocional e estrutural, para que a vida possa ser também protegida e acolhida na sua essência, pelos homens e mulheres que lutam por essa causa e por as mulheres e crianças que estão nessa situação. Doce coração de Jesus, doce coração de Maria. Jesus Maria, eu vos amo. 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 Pedimos pela presidência da República, pelo Senado Federal, pelos nossos deputados federais, estaduais e distritais, pelos nossos prefeitos e vereadores, para aqueles que estarão sendo escolhidos no próximo ano, né, que é o ano de eleições para prefeitos e vereadores, pelos chefes das nações e dos estados do Brasil e do mundo inteiro, para que saibam guiar, representar o nosso povo na verdade, na justiça, no amor e com sabedoria. Doce coração de Jesus, doce coração de Maria. Jesus Maria, eu vos amo. 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 Jesus Maria, eu vos amo.
Jesus Maria vos amo. Jesus Maria vos amo. Jesus Maria vos amo. Jesus Maria eu vos amo. Quinto e último mistério pelo Santo Padre Bento XVI, Papa Emérito, pelo Papa Francisco, pelos cardeais, pela Igreja Católica, pelas outras igrejas de outras denominações do Brasil e do mundo inteiro, por outros tipos de crenças, por aqueles que não têm uma religião, por aqueles que não têm fé, por todas essas realidades do Brasil e do mundo, para que o amor possa reinar no céu e também na terra, no meio dos homens, em cada coração, especialmente neste período de Natal, que seja uma revigoração de todo o amor, agora e no ano inteiro de 2020. Doce coração de Jesus, doce coração de Maria. Jesus Maria vos amo. 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 Doce Sagrado Coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Encerrando o nosso programa de hoje, masculinidade tóxica e os impactos na família. Agora é um dos temas. No próximo ano nós apresentaremos mais soluções, mais caminhos a seguir, mais olhares sobre esse tema de doutora Elly. A doutora Elly já está convidada para vir no próximo ano, doutora Fabíola, doutora Patrícia Zapponi e outros que eu convidarei no ano de 2020. Sobre a mensagem final do tema, em 1 minuto, o que você quer deixar para a nossa comunidade, doutora Fabíola, para aqueles que estão nos acompanhando e além Brasil? Foi muito bom ouvir a Ellen falar desse cuidado das dores do homem, né? Dessa criança, desse homem. E falou igual a mim, são 20 anos atrás eu questionava muito isso. E as dores desse homem, né? Esse homem que ofende. Ele tem dores, ele está jogando, ele está contra-transferindo todas as dores dele. Então, assim, que a gente possa todos juntos aqui, em 2020, ter esse olhar, né? Então, houve tanto olhar esse ano, né, para as mulheres, lógico, de vítimas, que também se repete a história. E que a gente possa também fazer esse trabalho, Ellen, né, com todos nós em rede, desse olhar para o homem, para esse masculino. Isso, e nós temos o Laço Branco no Brasil, que tem se espalhado no mundo inteiro, para que nós possamos também ser homens que lutamos por essa realidade para transformar a violência intrafamiliar, seja contra o próprio homem em si ou contra a mulher, como a gente disse antes. Doutora Elly? Bom, como educadora há 20 anos e psicóloga há 15, o meu olhar sempre foi voltado para as crianças. Mas não há como cuidar das crianças sem cuidar dos cuidadores. Isso, né? Então, por isso é importante a gente trabalhar esses temas, para que a gente possa ajudar esses pais, essas mães, esses responsáveis a criar condições mais saudáveis de ajudar essas crianças. Só fazendo um parêntese, tem lá o meu Instagram, que é um canal de conversa com essas famílias. Sensacional. Né? Então as pessoas enviam dúvidas, a gente vai criando postagens, eu vou criando vídeos para ajudar essas famílias a cuidarem dos pequenos, porque o nosso objetivo maior é formar uma sociedade mais justa, mais humana no amanhã. Quem tiver intenção, procura lá no Instagram, no Facebook, Ellen, PC Escolar, Ellen com H. E quiser conversar, manda dúvida no privado, coloca nos comentários que a gente está trabalhando para ajudar as famílias. Olha, excelente. Ótimo, Viu? excelente. Eu sou a mãe do Henrique de 7 anos, eu fico só acompanhando Muito a bem. doutora Ellen. Gente, assim nós agradecemos vocês. Obrigada, gente. Esse é o meu último programa neste ano especificamente. Os 2 próximos será o Mira Neto. E agradeço de coração a doutora Fabíola Orlando, que esteve conosco já há quase 3 anos nesse programa Juventude a Semente. Se não me engano, começou ano passado. Esse ano ela esteve conosco também. Uma parceria que deu certo, dará certo e faremos muita coisa pelo Distrito Federal do Brasil e pelo mundo. Minha gratidão, doutora Fabíola. Gratidão, João. Doutora Elly, que já formou na mesma universidade que eu, e assim, ela é cheia de ideias, e quando eu estou conduzindo uma mesa redonda com ela, como já aconteceu algumas vezes, eu fico encantado, eu pego até as falas dela pra gente conversar. São os meus tesouros, assim, vocês são os meus tesouros, não abram mão. Gosto muito de falar com ela, uma pessoa assim, humanizada, humanizadora, sensível, uma professora humilde. de mãos cheias, como dizem no Ceará, né? E também competente, uma mãe que assume a maternidade de 3 crianças, que é uma beleza, papel assim magnífico. Então, doutora Elly, minha gratidão. Eu que agradeço, João, pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Amém, gente. E a você, rádio ouvinte amigo, que esteve conosco nesses anos todos, quase, agora em agosto a gente completou 16 anos de programa.
nossa gratidão. Feliz Natal para quem acredita no Natal. E para aqueles que não acreditam também, uma vivência de boas festas nesse período agora de Natal e Ano Novo, uma entrada de 2020 com muita paz, amor e serenidade. 3 palavras que eu costumo dizer para os meus pacientes, e até mesmo para mim renovando o meu ser. Entusiasmo de um lado do ombro, do outro lado do amor. E no centro de tudo, no coração, junto com o cérebro, coração e cérebro, amor. Então, entusiasmo, paz e amor para nós em 2020 e nos anos vindouros. Minha gratidão. Gratidão. Ai, gente, muito show, viu? Sério, porque eu já tô com... Eu fechei um convênio aí e pra vocês. Mulher, você tem